Morumbis, né? Fim de jogo para LDU 1, São Paulo 0, 3-0 no placar agregado. O Senna vai comentar muito em relação a isso e também o nosso querido Léo. São Paulino fez a sua parte, como sempre faz. Faltou o São Paulo. Tá faltando o São Paulo há um tempo já, né? E aí, cara, eu gosto de fazer alguns comparativos porque a queda na Copa Sul-Americana de 22, que a gente perdeu na final, ela pra mim tem um gosto muito parecido com o de hoje. E também o jogo contra o próprio Tajeres, aquele jogo que a gente perde lá e também fica no 0-0 aqui. Porque é a queda do vazio, é a queda que o São Paulo não faz nada, é a queda que o São Paulo não produz. E é um jogo que é desrespeitoso com o torcedor de São Paulo. É desrespeitoso com quem veio pro estádio, com quem fez festa. A gente trouxe a festa aqui pra vocês, a gente trouxe tudo isso. Um jogo desrespeitoso. E é desrespeitoso o São Paulo ter hoje no comando essas pessoas. Júlio Casares, Carlos Belmonte, essas pessoas no comando é algo desrespeitoso para o torcedor do São Paulo. Em 2021, o São Paulo caiu na Copa Libertadores pro Palmeiras, buscando o centroavante no mercado por um mês praticamente. Tentou Benedetto, sonhou, caramba, tudo mais, e aí não trouxe ninguém. E aí o Pablo perde uma porrada de gol. Com o técnico Hernan Crespo ainda, né, curiosamente. Em 25, o Crespo perde um centroavante, e aí por uma circunstância que a gente perdeu 3 por lesão. O São Paulo sonha e dorme de boca aberta. E aí perde uma porrada de gol. Então, para além de falar hoje do elenco, que foi vergonhoso, o jogo foi vergonhoso, o jogo do Pablo do Arboleda é uma vergonha, o jogo de ter que assumir a bronca quando as coisas acontecem e quando não acontecem, é uma vergonha completa, jogo horroroso que fez o Luciano. Mas a culpa principal é de quem encontra. Mas o Rigoni jogou 45 minutos, mais 20 do segundo tempo. Concordo com a cabeçada por Carlos Belmonte, mais uma vez coloca um time fraco para jogar uma Copa Libertadores, e isso acontece. Eu não tenho a menor dúvida que o time do Palmeiras vai dar um caldo na LDU em casa e o gosto vai ficar ainda mais amargo. Por quê? Porque o time da LDU não apresenta um futebol brilhante. Tem muitos méritos, é verdade. Hoje fez um jogo aqui copeiro, achou o contra-ataque, fez o que precisava. Mas é um jogo vergonhoso do São Paulo contra um adversário que não era para ter tirado nessa fase o São Paulo. É mais uma eliminação doída, é mais uma eliminação complicada, e é mais um sentimento de que o São Paulo dá um soco no estômago do seu torcedor. Acho que esse hoje, cara, é o melhor comparativo, é um soco no estômago. Você pega o seu torcedor, você coloca ele no estádio pagando R$800 para assistir um jogo, você faz ele sair de casa, você faz uma mobilização, que é normal, para um jogo desse tamanho tem que ter mobilização, e aí você espera um São Paulo aguerrido. A gente esperava um São Paulo pra cima. O jogo começa com o São Paulo tocando de lado, você já fala, rapaz, acabou. E aí entram todos os erros que a gente comentou, né? Eu fico triste, Senna, pelo nosso torcedor, assim, justamente pelo fator acreditar. Eu não vou ser animador de circo, mas eu nunca aqui vou entrar no ar para torcer para as coisas darem errado. Eu nunca vou entrar aqui para falar para a galera não acreditar. Eu falei a semana toda, né, que quem não acreditasse precisava ficar em casa, de que o time do São Paulo tinha totais condições, de que o São Paulo iria reverter. Estava convicto que o São Paulo iria reverter. Faltou combinar com quem joga, faltou combinar com quem é responsável direto e indireto pela eliminação. E aí é uma soma de erros, né? São Paulo está eliminado aqui na Copa Libertadores num jogo que é triste. É triste o desempenho do São Paulo aqui hoje no Morumbi. Bom, vou deixar com você, pra você comentar. E, enfim, vou descer ali com algum saco para fazer a zona mista coletiva do São Paulo e já a gente coloca no ar para vocês também. É isso, Ricardo Senna. Acho que dá para falar que essa eliminação é uma vergonha, um vexame do time do São Paulo. Um vexame generalizado, uma vergonha como a que foi feita hoje, como foi feita nessa eliminatória da Libertadores. Não tem só um culpado. Não dá pra falar que é só culpa do Crespo, que é só culpa de jogador X ou Y, mas a culpa é generalizada, desde a diretoria, desde a administração até o elenco, até a comissão técnica. A única parte desse clube que não tem culpa dessa eliminação, inclusive se não fosse ela nem estaria aqui nas quartas de final, é o torcedor. A torcida não tem culpa de nada, que apoiou, que incentivou, fez a sua parte. Mas não merece o que o São Paulo fez hoje. Ricardo Senna, deixo com você o pós-jogo.
Valeu, JP, valeu, Gabriel. Obrigado aí pelo trampo de vocês, né, aí no estádio. Imagino, né, a frustração também, né, de tudo isso. E aí, assim, eu vou pedir alguns minutos de todos vocês aí, porque, assim, tem uma lista aqui que eu fiz questão de, durante o jogo, ir escrevendo, para não ter risco de eu esquecer nada. Para não esquecer nada do que eu preciso também pontuar e tudo. E eu tenho muita consciência tranquila de poder fazer isso aqui para não parecer oportunista. Porque muita gente fala, mas perdeu fala, quando ganha não fala. Então é só buscar aqui todos os vídeos do Arquibancada. A gente, graças a Deus, tem muito conteúdo gravado aqui que dá para testar tudo isso que eu vou falar agora, que já não é de hoje, né? Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar é assim, se fosse o Zubeldia ganhava. Não ganhava, não ganhava. Não seja besta, não ganharia. Primeira coisa é essa. Então esquece, larga esse mantra. Mas o Zubeldia ganharia? Não ganharia. Não ganharia. Fica tranquilo que não ganharia. Então esse é o primeiro ponto. Falando do jogo de hoje, primeiro do jogo, depois a gente vai falar da diretoria, tá? Mas falando do jogo de hoje. O São Paulo tem um time que tem um elenco, sim, que está perdendo vários jogadores e perdeu vários jogadores por lesão e tal, beleza. Mas o São Paulo não tem reposições, né? E isso cai na diretoria. Só que, independentemente disso, alguns jogadores que estão aí, eles não são juvenis, eles não são jogadores que subiram da base ontem, né? Então eles precisam chamar a responsabilidade, eles precisam entrar mais atentos, eles precisam estar mais ligados e mostrarem muito mais comprometimento e força. Quando eu falo isso, eu não falo assim que é um elenco formado por chinelinhos, caras que não estão nem aí, não é isso, mas desatenção. Sabe? Quando você tem um funcionário, quando você tem um filho, sei lá, alguém da sua família, alguém próximo, que é desatento, que deixa as coisas acontecer porque faltou prestar atenção, é muito isso. E aí nesse balaio eu coloco o Bobadilha, que vem fazendo jogos muito abaixo nos últimos tempos, era um dos pilares do time do Crespo aí, né? Mas esse lance do gol, ele foi repetido aqui, um jogador profissional, ele não pode cometer um erro desse no lance do gol. Cara, dá uma ripada no cara, toma o vermelho, mas não deixa o maluco fazer um gol na sua casa, do jeito que foi. Ele marcando, olhando a bola, ele não conseguiu recuar a bola de cabeça pro Rafael e caiu bizonhamente no chão. Isso falando só do jogo de hoje, tá? Então, Bobadilha, horrível nesse lance, nos últimos jogos, péssimo. Luciano é outro nome, cara, que eu acho que o ciclo dele chegou no final no São Paulo. Acho que é um cara que foi importante, sim, para o São Paulo. Eu sempre falei essa frase, ninguém é artilheiro de um Brasileirão à toa, de graça. Então, ele sabe finalizar, ele sabe fazer gols. Mas, cara, ele tá num momento que eu não sei se é aquela acomodação que acontece naturalmente numa pessoa que está há muitos anos num clube, ou um funcionário que está há muitos anos numa empresa, que aí ele começa a sentir que ele é dono do local e que ele não tem mais sombra para concorrer com ele. Então eu acho que o Luciano, ele chegou num ponto que, assim, não vai rolar mais. Acho que não tem mais clima. Ele tem sua qualidade, isso eu vou falar aqui, ele tem sua qualidade sim. Ele chegou a decidir jogos importantes para o São Paulo. Mas hoje, pensando numa cabeça muito fria, assim, sabe? Se o São Paulo fosse uma empresa, eu preciso de alguém que resolva. Eu não preciso de alguém que tenha uma história legal, ou alguém que foi bacana para mim. Eu preciso de alguém que resolva o meu problema agora. E aí, infelizmente, nessa Libertadores, o Luciano se mostrou um cara que ele não resolve o meu problema agora. Que eu preciso de gols. Eu preciso de alguém que finalize bem. Eu preciso de alguém que resolva ali, que não perca gols. O São Paulo cria poucas chances. Nas poucas que cria, ela cai no pé do Luciano. E não foram feitos os gols. Só nesse mata-mata com a LDU, a gente elencou aqui uns 5 ou 6 gols perdidos do Luciano. Então, eu acho que chega num ponto que, assim, eu não preciso ter mais um jogador que não decide, que não resolve o problema para mim. Então, o Luciano, para mim, eu acho que ciclo encerrado nesse caso. E aí, eu queria citar outros 2 nomes. Um pelo jogo de hoje, primeiro pelo jogo de hoje, que é o Rigoni, que infelizmente também mostra que não tem a menor possibilidade de ser um cara decisivo para o São Paulo. Assim como outros também, Tapia, Dineno, são jogadores que não têm um nível técnico para vestir a camisa do São Paulo e para jogar.
Mas aí a questão é muito mais diretoria. Mas o Rigoni me preocupa no sentido do seguinte, quem pediu? Como que chegou? Porque foi passada uma narrativa primeira de que o São Paulo está tentando trazer o Rigoni desde janeiro. Desde janeiro era o Zubeldia, não era o Crespo. Então, se alguém está tentando trazer desde janeiro, foi alguém da direção do São Paulo. Então, eu fico tentando pensar quem é o gênio que imaginou assim, puta, e o Rigoni, hein? O Rigoni que saiu do São Paulo em 2021, já jogando muito mal, com números muito ruins, e que nos últimos anos, ele saiu em 21, são 4 anos, né? Nesses 4 anos, ele tem números mais tímidos do que o Thiago Volpe, que é goleiro. O Thiago Volpe tem mais gols que o Rigoni. Então, quem que teve a brilhante ideia de falar, puta, vamos trazer o Rigoni, que ele vai resolver o nosso problema de gols? Já que não trouxe o Marcos Leonardo, né? Vamos trazer o Rigoni. Então, a pessoa que teve essa brilhante ideia, seja da direção, ou seja o Crespo que tenha pedido, não importa quem foi, mas essa pessoa, ela tem que ser muito, mas muito responsabilizada, até porque eu perguntei durante o jogo, faltam 9 partidas, para que o São Paulo alcance a meta, para que o Rigoni alcance a meta, para ele ser contratado definitivamente pelo São Paulo. O que explica o Rigoni ser contratado pelo São Paulo, mostrando esse futebol que teve aí? E eu não quero personificar a derrota de hoje no Rigoni, ele não é o culpado sozinho, não foi por causa do Rigoni que a gente perdeu hoje, não, tá? Mas é só para vocês entenderem aqui esse modus operandi, de entenderem assim, vamos procurar uma solução, o Rigoni. É a mesma coisa que trazer o Pato. Nada contra o Pato, tá? Não tenho nada contra ele como pessoa. Mas é um jogador que resolveria o São Paulo hoje? A situação do São Paulo? Não. Só que tem um fã-clube forte. Infelizmente, tem alguns jogadores que têm aí um fã-clube muito forte, né? Gabriel Neves, Pato, Rigoni, até hoje, né? Vai entender. Enfim. Agora, nessa mesma linha do Rigoni, eu queria citar o nome do Oscar também. Porque o Oscar, para mim, hoje, e isso eu vou falar com muita tranquilidade aqui também, porque todo mundo sabe a minha opinião. Quem acompanha o Arquibancada sabe a minha opinião. O Oscar é o novo Rames Rodrigues. Ele tem o mesmo peso de decisão para o São Paulo que o Rames Rodrigues. Quando foi ventilado o nome do Oscar, eu falei muitas vezes aqui no Arquibancada, eu falei, eu não traria. E não estou nem falando pela forma que ele saiu do São Paulo lá em 2009, 2008, pela traição, não é nem por isso, mas é porque um jogador que está há tantos anos na China, num futebol que não demanda fisicamente de um jogador e que uma temporada tem 35 jogos, e o cara tá tantos anos jogando uma temporada de 35 jogos, ele vai aguentar jogar uma temporada que tem o dobro de jogos aqui, com a intensidade do Brasil e da América do Sul? Não vai. Não vai. É tão claro como água isso, né? E aí, quando eu lembro que eu mencionei algumas vezes, mas muita gente fala, não, para, então você prefere o Luciano no meio? Não prefiro. As coisas nesse país não são assim. Se você não escolhe uma coisa, você automaticamente é outra. Não podem ser assim. Então, eu tenho muita tranquilidade de falar aqui. Eu não teria trazido Oscar por conta do custo-benefício. No caso, é um custo-malefício, né? Porque você paga muita grana para um jogador que vai aguentar 30, 35 jogos no ano. Sabe quantos jogos ele fez no São Paulo? 32. 32 jogos. A mesma coisa que ele entregava na China. Então, a culpa não é do Oscar. A culpa é de quem trouxe o Oscar, quem imaginou que o Oscar seria uma solução, né? E não foi solução, porque no jogo de hoje a gente precisava de um meia. O Rodriguinho não tá bem. O Rodriguinho vai oscilar. Eu vou crucificar o Rodriguinho? Não. Eu acho que faz parte, é normal da evolução dele. Mas o Rodriguinho não é o cara que vai decidir uma Libertadores para mim. E sim o Oscar, que eu pago 2 milhões. Ou que, teoricamente, a patrocinadora estaria pagando também. Já não se sabe se paga ou não, né? Mas, assim, o Oscar era o cara para resolver. E ele não tá em campo. Por quê? A culpa é dele? Não. É culpa de quem avaliou errado que ele resolveria o problema. Então, é a mesma coisa que você trazer o Rames Rodrigues. E aí, tudo isso, todo esse bolo de coisas aí que eu falei até agora, isso cai na responsabilidade de quem? Da diretoria do São Paulo, da gestão do São Paulo Futebol Clube. E aí, a crítica ela tem que ser dura. Porque, assim, eu entendo quem fala assim, mas o presidente não bate pênalti, o presidente não dominou a bola dentro da área e errou.
O presidente, o Belmonte não errou um passe de meio metro ali, armando contra-ataque do adversário. Puta, não foi o Muricy que dividiu de cabeça ali e saiu o gol da LDU? Não, claro que não. Só que todos esses nomes que cometem essas falhas, ou os nomes que a gente tem no banco de reservas para mudar um jogo de Libertadores, e aí você olha pro banco, você tem um Tapia, você tem um Dineno. Quem colocou lá não fui eu, não foi você. Foi Júlio Casares, foi Carlos Belmonte, foi Rui Costa, foi Muricy Ramalho com suas consultorias, foi Chapecó, foi, sei lá, todos os nomes ali que você tem da diretoria do São Paulo. Então, tem muita coisa para a gente falar da diretoria, do conselho do São Paulo, porque é um grupo político. Eu sei que esse papo para muita gente vai ser ruim, vai ser chato. Ah, mas eu quero ver você criticar o Rigoni, eu quero ver você criticar o Luciano, criticar o Crespo. Eu vou falar do Crespo também. Não, ninguém vai sair ileso aqui da minha crítica, não, né? Mas assim, se você não falar da causa, se você não atacar a causa, ou você não tentar apontar o erro da origem da coisa toda, você só vai tentar resolver a consequência final e você nunca vai dar uma cura. É igual você ter um problema lá que a pessoa está com uma doença grave, mas você está dando dipirona, está dando aspirina para resolver a dor de cabeça, os sintomas finais. Mas e a origem do problema? E o São Paulo está com essa doença há muitos anos, que começou com o Juvenal Juvencio. Sim, o Juvenal Juvencio, que muita gente põe no altar, ele que começou isso daí, que ele foi um excelente diretor de futebol, excelente diretor de futebol. Só que ele, como presidente, ele sucumbiu à soberba, ao ego. E aí quando ele manipulou o mandato do São Paulo junto com os conselheiros que apoiavam o Juvenal, e esse grupo político se perpetuou no poder até hoje, porque toda essa galera que está aí é do grupo do Juvenal, é daquela época lá, começou com ele. Então, é aí que começa a derrocada do São Paulo. Em 20 anos, o São Paulo, que era um clube modelo, um clube europeu no Brasil, tricampeão do mundo, ele passou a ser chacota, sendo eliminado por LDU. Isso sem falar em Penapolense, em Campeonato Paulista, em Juventude, em Copa do Brasil, em Lanús, Colón de Santa Fé, Defensa e Justiça. Tantos e tantos e tantos anos de vergonha que o torcedor são paulino vem sofrendo humilhações, ano após ano. Então tudo começou lá com o Juvenal, sabe? E muita gente acaba colocando ele num altar. Eu entendo, mas aquela visão do São Paulo soberano, que ganhava tudo, mas ele começou. E aí essa gestão atual, que dá um tapa na sua cara, torcedor, enfiando o preço de ingresso lá em cima, e que tem gente que aplaude, como eu falei, né? A gente fez um post no Twitter, no Instagram, uns 2 meses atrás. Teve gente que xingou a gente aqui do Arquibancada, falou, imagina, é jogo de Libertadores, tem que cobrar caro mesmo. Se você não tem dinheiro, você não merece ir pro Morumbi. Teve gente que falou isso. Teve gente que escreveu lá, tá lá, você procurar no nosso Instagram, colocando assim, a diretoria tá certa, quer contratar jogador e cobrar ingresso de 10, 15 reais... Amigo, se o São Paulo depender de bilheteria de estádio para contratar jogador, é porque o negócio tá foda mesmo. É porque tá quebrado totalmente. Então, isso aí é um tapa na cara da torcida pelo seguinte, quando convém, quando precisa do apoio do torcedor, porque tá brigando contra rebaixamento, aí você tem um setor popular. Aliás, promessa de campanha do senhor Júlio Casares, que ele fez numa entrevista para mim há 5 anos atrás aqui, no Arquibancada Tricolor. E que, até onde eu sei, não foi cumprida na sua integralidade, né? Entre outras coisas que não foram cumpridas. Então, quando convém, você chama o torcedor para perto. Ah, a torcida que conduz. Pô, torcedor, precisamos de você. Assina um sócio-torcedor. Que benefício que você tem como sócio-torcedor? Como você se sente assinando um sócio-torcedor e vendo seus ingressos indo para outros fins, para outras pessoas ganharem dinheiro? Como que você se sente que a cota de ingresso para um jogo como esse, que é o filé mignon do ano, boa parte está esgotada quando você vai comprar ingresso? Isso não é erro meu, isso é erro de gestão, de diretoria. E aí também vai na conta da diretoria as vendas de vários jogadores da base a preço de banana. Aliás, não pode falar banana, né? Porque na entrevista do Casares ele falou que quem fala isso é porque não entende. Então vou colocar outro prato. A preço de tomate podre.
Porque quando você vende jogadores promissores da base e a sua peça de reposição é do nível Tapia e Rigoni, tem algo de errado, tem algo de muito errado. Tem algo de muito errado. Eu prefiro muitas vezes ter o Henrique Carmo tentando ali na esquerda fazer um arranque, um Lucas Ferreira, um Matheus Alves, para brigar pelo meu time, porque eles saíram da base do São Paulo e foram criados lá dentro, do que eu trazer um Jandrei, um Tapia, um Dineno, um Rigoni, um jogador que não tem identidade com o clube, que vai ganhar muito mais do que esses moleques ganham e vão entregar muito menos que eles. Porque se o Lucas, se o Henrique Carmo, se todos eles errarem um lance, cara, eu vou entender. Agora, um jogador formado, experiente, que é ruim e que ganha muito mais que ele, fizer isso numa Libertadores, eu vou ficar puto. Então isso vai para conta da diretoria. As reposições, as vendas das bases, dos jogadores da base, o preço dos ingressos, a dívida, que quando essa gestão assumiu era de torno de 500 milhões de reais, hoje vai bater mais de 1 bilhão no fim desse ano. Como é que você duplica uma dívida em 5 anos? Como é que você duplica com tanta receita que entra? Naming rights de estádio, patrocínios, antecipação de cotas. Então isso não pode ser esquecido por torcedores, não, tá bom? Além disso, a política, tem eleição no São Paulo ano que vem. Os caras já estão correndo aí para fazer suas alianças políticas pro ano que vem. Então tá todo mundo ali olhando em tudo isso, menos pro time. Menos na reposição de peças que a gente precisa para Libertadores que a gente estava jogando, para o brasileiro que a gente estava jogando. Isso também vai na conta da diretoria do São Paulo. E a blindagem, as críticas. Você ouviu durante o jogo alguns torcedores tentando puxar um fora Casares, ou críticas a ele, ou outras da diretoria. Um protesto tímido. Sabe o que acontecia? O que eu vi em 2008, 2009, no Morumbi? 2009 e 2010, no Morumbi. Eu estava num jogo São Paulo e Figueirense, no Morumbi. Puta frio, uma noite que nem hoje aqui. Alguns torcedores começaram a criticar o Juvenal. Eu vi, ninguém me falou, eu vi funcionário do clube abrindo o portão para torcedores de outro lugar virem dar a volta no estádio do Morumbi, intimidar criança, mulher e todo mundo que estava criticando o Juvenal. Hoje isso acontece de outra forma. A blindagem, a diretoria funciona de outras maneiras. Quando você critica, quando você aponta, essa blindagem ou essas represálias vêm de outras maneiras. Elas vêm cerceando, às vezes, o trabalho de algumas pessoas. Às vezes, ela vem com ameaças de processos com dinheiro do clube. Eu não estou falando aqui que você tem que acusar, fazer ilações a alguém. Isso não, isso é irresponsável. Se você não tem prova, você não pode fazer isso, é claro, lógico. Você não pode ofender a moral de ninguém, isso não se faz. Mas críticas, elas precisam ser feitas, elas devem ser feitas e apontadas. E aqui eu estou passando pelo menos uns 20 minutos listando tudo isso para não esquecer de nada. Então, presta atenção em quem blinda a diretoria, quem blinda de críticas ou tenta jogar a tua opinião para um vilão único. Sabe? Ah, fulano, é por causa disso aqui que aconteceu. E não o todo. O todo está podre no São Paulo. É o todo que está corroído por dentro no São Paulo. E vem mais por aí. Porque a gente está tentando obter informações aí, entender melhor essa FIP de Cotia, entender essa cogestão, venda de percentual da base, o que quer que seja. A gente está tentando entender melhor para saber o que vai ser feito. Porque senão, até o futuro do São Paulo, que é a base, vai para o espaço. Então, assim, o que eu queria dizer para você, nesse monólogo gigantesco, é que é o seguinte, a gente está muito bravo, muito pé da vida e decepcionado com o que o São Paulo fez em campo. Aliás, com o que não fez em campo. Com o Crespo, que escalou mal o time, que escolheu o Rigoni e manteve ele por mais de 70 minutos no jogo, sendo um inútil dentro de campo, colocando alterações aos 20 do segundo tempo para tentar resolver, colocando um volante no fim do jogo para tentar resolver a partida. Então o Crespo também tem sua parcela de culpa, tem que ser muito criticado sim, eu espero que ele responda na coletiva e não fique evasivo como ele fez de não sei, sim, não, pergunta para a diretoria, pergunta para o médico, pergunta para o astrólogo, ele que tem que responder. É ele que tem que responder
quais foram os critérios que ele usou para o jogo de hoje. Por que ele achou que colocando o Rigoni ele ia ganhar o jogo? Por que ele viu o Bobadilla jogando mal e não trocou? Por que ele manteve uma formação tática que não funcionou pelo menos por 60 minutos no jogo? Ele que tem que responder. Então ninguém pode ser eximido de críticas. Ninguém. Todo mundo tem que ser criticado. Agora, daqui para frente, o que eu gostaria muito de ver era que também o torcedor saísse um pouco daquela coisa só do o técnico, o jogador X. O São Paulo não foi eliminado hoje só porque Crespo tem sua parcela grande de culpa, só porque os jogadores têm sua parcela grande de culpa. O problema é outro. E a gente elencou, eu tentei elencar aqui vários e vários itens. Então preste atenção nas suas próximas críticas. Não alivie para ninguém. Não é com violência, não é com acusação, ilação nem nada. Mas começa a apontar o teu canhão de críticas para o lugar certo. Porque se a gente tem um Tapia para resolver um jogo, se a gente tem um Dineno, se a gente tem um Rigoni, é porque a gente vendeu o Henrique Carmo, é porque a gente vendeu o Lucas Ferreira, é porque a gente vendeu o Matheus Alves, é porque a gente vendeu o William Gomes, que está fazendo gol no Porto, é porque a gente doou o Moreira, sabe? É por isso e muito mais. Então, quem está fazendo uma gestão terrível, temível para o São Paulo, tem que ser o alvo das suas críticas. Todos os dias sem dó. Sem esquecer de nenhum nome que está lá dentro, que merece ser cobrado e merece ser criticado. Então, essa eliminação da Libertadores, sim, vai para o senhor Crespo também, para jogadores que a gente citou, mas vai muito no seu nome. Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, Muricy Ramalho, todos vocês têm parte grande, enorme de responsabilidade nisso. Então, eu espero que ninguém esqueça o nome de cada um deles. O Arquibancada vai seguir com o seu trabalho, fazendo notícias, trazendo notícias, informando o torcedor, interagindo, tentando ouvir a voz de vocês também, nos pontuando, nos colocando e nos posicionando aqui também. E a gente sempre vai fazer como sempre fez aqui, lembrar o nome de cada um, que é responsável por mais uma humilhação que o São Paulo passa aí. Então, da minha parte eu encerro aqui, para não ficar muito mais longo do que já ficou. Peço desculpas por esse desabafo longo, mas peço desculpas. Não sai daí. A gente vai fazer a transição para o Léo e para o Matheus, porque eles também têm que falar, eles também querem falar, vão dar as notas do nosso elenco, vão acompanhar a repercussão pós-jogo. O Gabriel vai trazer coisas da zona mista, então peço que você fique aí. E, apesar de tudo, eu queria muito agradecer você, que ficou com a gente, seja desde o comecinho das 11 da manhã, ou em algum momento do dia, mas que passou até aqui para privilegiar, para prestigiar o nosso trabalho. A gente, na verdade, se sente muito privilegiado por ter sua audiência. A gente acerta, a gente erra, mas nunca é com o intuito de se beneficiar ou de ser melhor que ninguém. A gente é tão torcedor quanto você, a gente está tão puto quanto você, decepcionado, triste, mas a gente ama o São Paulo Futebol Clube, independente de A ou B que esteja lá.